pertence ao Senhor. Olá, meus amados, mais uma vez nós estamos aqui para estudar esse tema Gente como a Gente. Estaremos mais uma vez falando sobre um personagem bíblico e ver o que ele tem a ver com a minha e com a sua história. Espero que todos estejam bem e juntos nós vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós falaremos sobre Paulo. Vou ler um texto que está em Atos, diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo de 3 a 6. Depois diz o seguinte: São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 27. Hoje falaremos sobre heróis ocultos. Os verdadeiros heróis são difíceis de se identificar, não é mesmo? Eles não aparecem, normalmente não se parecem como heróis. Tente imaginar comigo um calabouço frio e úmido na Judéia. Olhe pela janelinha. Considere um homem caído no chão. Ele acabou de criar o maior movimento da história. Suas palavras iniciaram uma revolução que se espalharia por milênios. Os futuros historiadores o descreverão como corajoso, nobre e visionário. Naquele momento, nada disso é evidente. Ele está magro, abatido, barba emaranhada e deitado no chão frio. Este é João Batista. Alguns dias não conhecia a dúvida. A fome, a solidão, quase sempre, mas dúvida nunca. Assim era João o Batista. Uma convicção tão forte quanto o sol do deserto onde ele viveu boa parte da sua vida. Até aquele momento, agora o sol parecia obscurecido. Sua coragem parecia desaparecer. Naquele instante, quando estava para encarar a morte, ele não levantava o punho em sinal de vitória. Como ele se parece comigo, como ele se parece com você, não é mesmo? Em momentos que nós estamos como o de João, nada parece valer a pena. Tinha apenas uma pergunta: será que eu indiquei ao povo o Messias correto? És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Foi a sua última pergunta antes de morrer. Este homem não parece muito heróico, não é mesmo? Preferíamos que João Batista tivesse morrido em paz, que ele conseguisse avistar a montanha. Afinal, João Batista era o primo de Jesus. Se alguém aqui merece ver o final da sua vida, ver o sucesso de tudo que fez, esse era João Batista, certo? Aparentemente não. Os milagres que ele profetizou, para pensar, ele nunca conseguiu ver. O reino que ele anunciou, ele não chegou a conhecer. O Messias sobre o qual ele proclamou, agora enchia ele de dúvidas. Ele não tem a aparência de um herói, não é mesmo? Agora, vamos para outra prisão. Para o segundo exemplo. Desta vez nós vamos para uma prisão lá em Roma. O preso agora se chama Paulo. O que João fez para apresentar a Cristo, Paulo fez para explicá-lo. João abriu o caminho, Paulo ergueu os postes sinalizadores. Como João, Paulo fez a história. E como João, Paulo morreria na prisão. Nenhuma manchete anunciou a execução de Paulo. Aliás, nem antes, nem agora e nem depois. Nenhum observador gravou os eventos. Quando o machado cortou o pescoço de Paulo, os olhos da sociedade da época nem sequer piscaram. Para eles, Paulo era alguém estranho que anunciava uma fé estranha. Na prisão, ele está encurvado e debilitado.
preso a um guarda romano. Depois de 3 décadas de viagem e lutas, o que ele tem para mostrar? Se fosse você, depois de ter trabalhado tanto, depois de ter lutado tanto, depois de ter pregado tanto, o que você teria para mostrar? Paulo é muito parecido mesmo comigo e com você. Então o que Paulo tinha para mostrar? O que ele tinha de contar como vitória? O que ele tinha para mostrar era o seguinte: tinha discórdias em Filipe, tinha competição lá em Corinto, tinha legalismo na Galácia, Creta estava cheia de gananciosos e Éfeso tomado por idólatras. Até mesmo alguns dos seus amigos se voltaram contra ele e o abandonaram na prisão. Falido, alguns diziam, totalmente quebrado. Ele não tinha família, não tinha propriedades, provavelmente tinha problemas de saúde. Alguns acham que ele tinha problema nos olhos. Ele era um homem esgotado. Mesmo com tudo isso, ele nunca desistiu da sua jornada. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É o que ele sempre dizia. Você parou para pensar onde é que ele encontrava forças para falar assim? É o que ele sempre dizia: para mim, morrer é lucro. Ele foi apedrejado em uma cidade e atacado com varas em outra. Quase afogou-se tantas vezes quantas quase morreu de fome. Se passou mais de uma semana no mesmo lugar, é porque estava preso. Não se parece com um herói, não é mesmo? Nem seu discurso tampouco. Ele se apresentava como o pior dos pecadores. A sua vida pregressa não era digna de ser lembrada. Assassino de cristãos, fariseu dos fariseus, era o que ele se lembrava. E agora ele lamentava: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Esta frase já não foi sua também? Somente Deus sabe por quanto tempo ele passou nessa pergunta antes de encontrar a coragem de desafiar a lógica e escrever: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em um minuto ele tem certeza, no seguinte está cheio de dúvidas. Em um dia ele está pregando, no dia seguinte está na prisão. E é para este lugar que estamos olhando. Ore para quando ele está na prisão. Finja que não conhece. Você é um guarda, um cozinheiro ou um amigo do carrasco. O que você vê na cela não é muita coisa, mas eu me aproximo de você e digo: aquele homem vai mudar o curso da história. Você não crê, mas eu continuo. A fama de Nero irá desaparecer perto da luz deste homem. Você se vira e olha, e eu continuo. Suas igrejas irão morrer, mas seus pensamentos, em 200 anos, seus pensamentos influenciarão os ensinamentos de toda a escola nesse continente. E mesmo depois de 2000 anos, ainda estarão influenciando vidas por todo o mundo. Você balança a cabeça incrédulo. Não é possível. Aí eu continuo. Vê aquelas cartas, aqueles pergaminhos jogados pelo chão? Elas serão lidas em milhares de idiomas e terão impacto sobre as principais crenças do mundo. E agora, não só agora, mas também no futuro. Todas as pessoas importantes iriam lê-las, todas. Isso seria demais para você. De jeito nenhum. Ele é só um homem com uma fé estranha. Será morto e esquecido antes que sua cabeça chegue ao chão. Talvez você diria: quem poderia discordar disso, não é verdade? O nome do Paulo iria desaparecer assim como o pó dos seus ossos. Assim como João, nenhum observador sensato pensaria diferente. Os dois eram nobres, mas irrelevantes. Eles eram até corajosos, mas eram pequenos. Eles eram radicais, mas pouco conhecidos. Ninguém se despediu deles. Ninguém achava que seus nomes atravessariam gerações, não é mesmo? Seus contemporâneos não tinham como saber, nem nós. Por essa razão, um herói pode ser nosso vizinho, e nós nem saberíamos. Pode ser o rapaz que troca o óleo do seu carro, pode ser a professora com quem você deixa seus filhos, pode ser até o motorista do ônibus, pode ser o seu pastor, pode ser o seu médico, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um filho. Qualquer um que Deus deseje usar no seu tempo e na sua história. Quem sabe? Quem pode saber o plano de Deus para cada pessoa nesta terra, não é mesmo? Normalmente, os heróis usados por Deus não aparentam ser. No entanto, por trás de uma avalanche sempre há um floco de neve.
Uma explosão atômica sempre começa com a divisão de um átomo. Uma vida, uma nova vida pode começar com uma singela frase. A história prova isto. A vida de Paulo começou com a seguinte frase: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quer seja João, Paulo ou mesmo Charles Spurgeon, por exemplo, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele despertou como o herói do seu tempo. E depois de uma simples palavra de 10 minutos, numa noite fria, quando ele tinha só 13 anos de idade, a mensagem foi: jovem, olhe para Jesus, olhe, olhe, olhe. Foi o suficiente para transformar a vida deste jovem e transformá-lo num herói de Deus. Os heróis sabem quando são heróis? Raramente. Os momentos heróicos são percebidos quando acontecem? Quase nunca. Uma manjedoura em algum lugar pode nos dar a resposta, não é verdade? Nós raramente percebemos os fatos históricos no momento em que eles acontecem. Raramente conhecemos os heróis de fato, o que é bom, porque senão talvez nós estragássemos tudo. Mas é melhor mantermos os olhos bem abertos, porque talvez o herói que te inspira pode estar bem perto, tão perto, talvez poderia estar até no seu espelho, quem sabe, para você pensar. Quem na sua história você poderia considerar um herói usado por Deus? Você já foi herói na vida de alguém? Poderia no momento ser herói para alguém? Se você ler Marcos capítulo 1, versículo de 1 a 8, fala sobre a história de João Batista. Como você descreveria o João nos tempos modernos? O que a vida de Paulo inspira você? A vida de Paulo te encoraja ou desencoraja? Que Deus nos abençoe com esses dois exemplos de gente como a gente.